um futuro próximo, a Terra está esgotada e o transatlântico espacial, Aniara, transporta milhares rumo a Marte em uma viagem de rotina. Um desvio para evitar detritos lança a nave para fora de curso, sem combustível para correções. A bordo, a sala imersiva Mima oferece lembranças da natureza perdida, enquanto semanas viram anos. Entre anúncios protocolares otimistas e o silêncio do espaço, os passageiros reconstroem sentido em rituais, amores, cultos e negações. O filme começa falando sobre a Aniara, que é uma nave interplanetária projetada para levar humanos a Marte, agora terraformado, porque o colapso ambiental da Terra tornou o planeta quase inabitável. Os efeitos dessa crise, situada em um futuro distante, podem ser vistos tanto em Terra quanto na população que viaja para fora do mundo em busca de uma vida melhor. A nave funciona como um hotel itinerante completo. Tem tudo o que se possa imaginar, de restaurantes e shoppings a spas, piscinas e casas noturnas. Como o capitão diria mais tarde, é o pequeno planeta que eles construíram dentro de uma nave espacial. Todos os aspectos da nave foram pensados para espelhar a vida na Terra, tanto literal quanto simbolicamente. A protagonista, cuja experiência acompanharemos na Aniara, é uma Mima Robin, ou MR para abreviar. Uma Mima Robin trabalha em uma parte especial da nave, a Mima, feita para dar às pessoas um escape das realidades da situação atual, levando-as virtualmente a um tempo em que a Terra ainda não estava destruída. A tecnologia é tão potente que todo mundo que entra na sala da Mima cai instantaneamente num tipo de transe que só pode ser evitado com treinamento adequado para manter o foco e controlar seus efeitos. A MR fez esse treinamento, mas ainda assim pode usar os benefícios da Mima e se perder ali por um breve momento de rendição antes de seu turno começar. A astrônoma é uma das coadjuvantes que refletirá os temas mais sombrios do filme de forma mais direta mais adiante. Mas por hora, ela explica aos passageiros como será a viagem na Aniara pelas próximas 3 semanas. Os passageiros são conduzidos aos seus quartos pelo pessoal e ajudados a se prender às camas, até que a carga gravitacional se adapte à velocidade de cruzeiro da nave. A MR dividirá um beliche com a astrônoma no que deveria ser uma viagem rotineira para as duas. A primeira hora a bordo da Aniara transcorre sem problemas. Alguns passageiros se reúnem diante da Mima para aproveitar seus efeitos. A MR leva os passageiros para dentro da sala da Mima e explica como ela funciona. O controle da Mima sobre a consciência vai se intensificando conforme se permanece em sua proximidade. A MR usa uma das passageiras, Shebeba, para mostrar ao resto o que podem esperar ver quando os efeitos da Mima penetrarem por completo em suas mentes e memórias, e faz isso por meio de um pequeno monitor. De repente, a Aniara sofre um impacto crítico que praticamente destrói seus sistemas de propulsão. A ponte de comando tenta conter os danos e ejeta o combustível para evitar uma explosão, enquanto a piloto, Isagel, observa o quanto a rota foi alterada por causa do acidente. Alguns sistemas da nave voltam a funcionar, mas os problemas da Aniara estão só começando, como o capitão logo informará a todos a bordo. A informação crucial que o capitão compartilha com os passageiros e com toda a tripulação é que eles não têm mais controle da nave e, para retomar o curso, vão ter que esperar a aproximação de algum corpo celeste cuja gravidade permita um estilingue de volta à rota. Como não se sabe quando isso poderá acontecer, a viagem a Marte será estendida de 3 semanas para alguns anos, o que naturalmente não cai bem entre os passageiros. Vemos na cena seguinte uma mulher, Libidel, sendo arrastada para a Mima pela MR para acalmar um terrível ataque de pânico. Shebeba está lá para ajudar, mas ela própria logo apaga também. Na 3ª semana desde o acidente, as coisas parecem superficialmente calmas a bordo da Aniara. Os passageiros encontram diferentes maneiras de escapar de sua realidade diária, de modo que a Mima passa a receber muito mais visitantes do que antes. Percebendo esse novo fluxo, a MR quer falar com o capitão para que ele designe mais gente para a Mima e a ajude. Ela também está estressada e não consegue dormir, então vai relaxar na piscina, onde Isagel também aparece com a mesma intenção. A MR sente atração por Isagel, mas não sabe como se aproximar. Ao voltar para o quarto, ela tem uma conversa reveladora com a astrônoma, que lhe diz algo que talvez fosse melhor não saber. A senhora, com um tom seco e objetivo, afirma a MR que eles não chegarão perto de nenhum corpo celeste tão cedo. Na verdade, ela tem certeza de que o capitão sabe disso também, mas está escondendo a informação para evitar a reação negativa que isso causaria. A MR também tem dificuldade para lidar com o fato de estarem condenados a vagar pelo imenso vazio do espaço
por tempo indeterminado, embora, ao contrário da maioria, não tenha ninguém a esperando em Marte. Ela entra em pânico e tenta encontrar consolo no álcool e na mima, encolhendo-se em posição fetal até, por fim, se perder no espaço virtual do dispositivo. A MR não é a única em ataques de pânico, como vemos na cena seguinte, em que um passageiro também ficou sabendo a mesma verdade por meio da astrônoma. Enquanto tenta acalmá-lo para levá-lo à mima, a MR deixa escapar mais uma verdade devastadora sobre as condições infernais de vida em Marte. A MR leva o passageiro para a já lotada mima e encontra um lugarzinho ao lado dos outros, conseguindo ainda segurar o segurança antes que ele caia completamente sob o domínio do dispositivo. Algum tempo depois, ela finalmente consegue ver o capitão para pedir reforço na mima, dizendo que vai precisar de umas 5 ou 6 pessoas, que também terão de ser treinadas para resistir às imagens da mima. A MR prevê que a procura aumentará ainda mais quando as pessoas souberem que não haverá retorno. O capitão concorda com o pedido e avisa que os demais serão informados da situação assim que se habituarem a comer algas, que em breve se tornarão a única fonte de alimento. Depois de 3 anos à deriva, a situação das algas na Aniara começa a causar problemas nos sistemas de filtragem a bordo. Os passageiros se mantêm como podem, principalmente usando a mima ou outros meios de desviar a atenção do estado condenado em que se encontram. A MR segue se apaixonando por Isagel, embora ainda tenha encontros casuais com homens que nada significam para ela. Ela conversa com a astrônoma sobre seus sentimentos, mas a mulher desvia o assunto para uma aceitação fatalista e derrotista da condição humana e de suas ninharias marginais, como o amor. Na visão dela, suas vidas, seus amores e a própria Aniara são tão mínimos e sem sentido na vastidão do espaço quanto a bolha de ar em seu copo de uísque. A MR tenta fugir dessas ideias no conforto da mima, mas logo descobre que o próprio dispositivo não lida melhor com a situação do que os humanos que buscam refúgio em sua calma deliciosa, como se vê nas imagens horríveis de pássaros sumindo ou morrendo. A Mima Robin não consegue identificar qual é exatamente o problema do aparelho quando os clientes começam a entrar para a sessão. Ela os recebe, mas a Mima volta a se desintegrar, despejando o que parece ser um amontoado de delírios e provocando pesadelos terríveis nos usuários. A MR vê os pesadelos pelo seu monitor, primeiro em um cliente, depois em todos. Ela encerra a sessão às pressas, põe todos para fora e não deixa mais ninguém entrar, não importando a multidão que aflui em busca de serenidade. A MR leva uma bronca do capitão por fechar a mima, embora ela lembre que o aparelho precisa descansar, afinal vê e sente tudo o que os passageiros têm vivido. O capitão não quer saber, porque quer manter o novo ecossistema da nave funcionando, e a mima é peça-chave. A MR continua a trabalhar com a mima, anotando tudo o que o dispositivo diz, numa espécie de terapia para que ele expurgue seus pensamentos mais íntimos sobre as visões horrendas da humanidade que recebeu. A mima está no limite quando as pessoas começam a entrar na sala e não respondem aos gritos da MR para saírem. Provavelmente uma forma de pôr fim à própria vida e sofrimento. Na sequência, vemos a MR, que não está lidando bem com a morte da mima, e tampouco o resto da nave. Libidel já espalha boatos, culpando a MR pelo ocorrido. Isagel vai falar com o capitão em defesa da MR para que ela não seja punida, mas como ele precisa de um culpado para seus próprios erros, aceita os rumores como verdade. Ele provoca Isagel durante a conversa, até que ela o acerta e é presa. A MR tem o mesmo destino instantes depois, quando os seguranças a capturam em um corredor da Aniara e a espancam antes de levá-la sob custódia. O 4º ano na Aniara passa e as coisas ficam realmente críticas. Alguns a bordo, carentes de sentido e consolo, começam a formar cultos, enquanto outros se suicidam em número cada vez maior. Isagel e MR se aproximam durante o período de encarceramento e acabam escolhidas para integrar a equipe adicional da Aniara, encarregada de manter alguns dos sistemas e recursos mais importantes da nave. As duas, no entanto, são designadas a áreas diferentes. Isagel volta à logística e MR assume um posto de professora. Elas até ganham um novo alojamento juntas, o que fortalece ainda mais o vínculo. Quando a MR percorre a nave após um ano de prisão, vê como tudo mudou e se deteriorou. Assim como o culto da ciência, do qual a MR agora faz parte como professora, outros cultos mais nonsenses continuam a crescer na Aniara. É o que ela e Isagel descobrem numa sessão de spa quando Shebeba as convida para o culto de Libidel e das Libidelas. A MR imagina, com razão, que a sacrificariam por matar a Mima,
Na sequência, vemos o ritual de canonização da Mima, que começa inocuamente com pintura cerimonial do rosto e uma oração. Libidel conduz as mulheres do culto a outra sala, onde os homens se juntam a elas, e abre o espaço para uma celebração coletiva. O culto de Libidel trocou o prazer que receberia da Mima pelo prazer que agora podem receber uns dos outros. Enquanto a AMR se entrega plenamente à experiência, Isagel não parece empolgada, mas ainda assim dorme com um dos homens. No 5º ano da jornada interminável da Aniara, Isagel e MR esperam um bebê. Mas Isagel, ao contrário da MR, não está feliz, refletindo friamente sobre o inferno que é a vida a bordo. Tentando ajudar Isagel e os demais, a MR decide construir, do lado de fora das janelas da Aniara, uma tela de feixe de luz para trazer de volta a claridade à nave. Compartilhar essa ideia com a astrônoma, bêbada há alguns anos, não é a melhor escolha. A velha ri, dizendo que ela quer construir um substituto para algo que já era um substituto. Mesmo assim, a MR tenta levar a ideia ao capitão. A reação dele, menos sarcástica do que a da astrônoma, mas ainda um não categórico, é a de que seu papel como professora é infinitamente mais importante para as futuras gerações do que uma tela de luz que as protegeria da realidade. A MR precisa crescer, porque o bebê está a caminho, como se vê na cena seguinte, com Isagel dando à luz na banheira do alojamento. Depois do parto, Isagel não melhora. Provavelmente sofre de depressão pós-parto. Tomando banho com o bebê, Isagel é vista segurando-o sob a água um pouco além do razoável, até ser chamada à ponte. A MR se junta a elas lá e descobre que algum tipo de nave se aproxima da Aniara. Pelas observações, não é uma nave de resgate, ao contrário do que os boatos a bordo querem fazer crer. Isagel e o capitão acham que pode ser uma sonda carregando combustível e barras de combustível para a nave. Até Isagel se anima com a descoberta. A Aniara comemora a perspectiva de reiniciar os motores e voltar para casa quando a sonda chegar, dentro de um ano. O 6º ano chega com outro ânimo e outra perspectiva. A equipe se prepara para capturar a nave que vem como tábua de salvação, fazendo simulações com os ganchos de apreensão. A tensão é grande na ponte, tal a importância que atribuem à missão, mas ao menos os passageiros recuperam alguma esperança. A sonda finalmente se aproxima e a tripulação instrui os passageiros a voltarem aos quartos e se deitarem, pois vão aumentar bastante a gravidade na Aniara para desacelerar o objeto e capturá-lo. O procedimento começa com Isagel no comando. A nave chega perto e os ganchos são ativados. Todos aguardam em suspense. Eles a capturam com sucesso e a rebocam para dentro da Aniara. Uma equipe inteira entra para a inspeção. A sonda se revela um completo mistério. Em um manual com o capitão, um jovem engenheiro sugere que seus métodos de investigação possam estar ultrapassados, enquanto o imediato questiona se deveriam ter dito que era uma sonda de resgate. O capitão, porém, enxerga de outro modo. Está principalmente preocupado com o bem-estar psicológico da tripulação e observa o quanto a motivação deles subiu quando ouviram sobre a sonda. Chega a dizer que deveriam ter mentido sobre a vinda dela muito antes de realmente avistarem uma. O filho de MR e Isagel cresce feliz, com duas mães que encontram uma nova alegria na vida, graças ao que esperam da sonda. Isso logo muda quando a MR encontra a astrônoma bêbada em um dos bares da nave. Ela sabe sobre a sonda e, em breve, todos saberão também. No entanto, por mais que tentem extrair dados da sonda, nada aparece com respostas. Em um giro irônico, o capitão diz que ela receberá um prêmio por sua descoberta, já que foi a primeira a ver a sonda nos telescópios. Ele informa aos demais que não divulgará a falta de resultados, e mais que isso, proíbe-os de compartilhar essa informação. A astrônoma resume: estão em um caixão arremessado pelo espaço, o que irrita o capitão a ponto de atirar nela e matá-la. A MR lê a oração fúnebre no funeral da astrônoma, e a motivação e felicidade de antes esvaem das mentes de todos, assim como o corpo dela é lançado para vagar sozinho no espaço. Dá para imaginar que a MR reagiria pior à morte, usando alucinógenos com amigos, mas eles também não estão bem. Enquanto a Aniara atravessa uma espécie de tempestade espacial, a MR vai dançar e recai em velhos hábitos de antes de conhecer e amar Isagel, deixando-a sozinha no quarto com o bebê. A tempestade cria outro problema na nave, sentido numa turbulência momentânea. Depois, a morte se espalha pela nave. Libidel morre na tempestade, como muitos outros. A MR corre para seu alojamento e encontra Isagel e o bebê ainda vivos,
Isagel não está nada bem. Algum tempo depois, o capitão finalmente concede a MR o aval para montar a sua tela de luz do lado de fora da nave, e ela segue trabalhando, tentando desesperadamente se manter firme. Isagel tenta ficar feliz por ela, mas há outra coisa em sua mente. Ela vê a alegria de MR e diz que a admira por manter a esperança. Após muitos anos de escuridão, a MR finalmente liga sua tela, iluminando o exterior da nave. Ela volta saltitante para o quarto, apenas para ser atingida pela tragédia que ocorreu ali. Isagel tirou a própria vida e a do filho. 10 anos depois, a Aniara ainda funciona, mas com menos passageiros e menos entusiasmo do que antes. Após uma das festas mais deprimentes do espaço profundo, o capitão ainda finge que está tudo bem, mesmo cortando a si próprio, dizendo que a Aniara é uma nave pioneira. Ele chama a MR ao palco e lhe concede uma medalha honorária por realização exemplar por sua tela. Mas ela já não está feliz. Nem liga para a medalha, nem para a nave. Nem as algas se importam mais. É o 24º ano desde que a Aniara iniciou sua jornada rumo ao desconhecido e sem destino, e alguns ainda persistem, mas voltam a pensamentos místicos e de culto em seus ambientes lúgubres. Quase 6 milhões de anos se passam com a Aniara à deriva quando ela finalmente alcança um corpo celeste. Mas infelizmente já não existe mais ninguém vivo a bordo para testemunhar. E assim chega ao fim o filme. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.